continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Estados Unidos, hidrografia e clima. Bom, a hidrografia dos Estados Unidos ela vai ser caracterizada por uma maior concentração nos lagos, né, da América do Norte, né, que é aquela região dos Grandes Lagos. Né? Então, a maior concentração dos lagos da América do Norte está localizada entre a fronteira dos Estados Unidos e do Canadá, que a gente viu que é aquela região dos Grandes Lagos, né, que é um pouquinho mais ali para a costa leste. Diante disso, os maiores e mais importantes, né, são o Superior, o Michigan, o Huron, o Erie e o Ontário. O primeiro possui 84 mil quilômetros quadrados, então é uma região bem drenada de lagos, é uma região que tem bastante lagos e lagos muito extensos, né? Então eles são muito importantes, inclusive foram muito utilizados para a indústria, como a gente já falou. Nos Estados Unidos, o mais importante quanto à capacidade de navegação é o rio Mississippi. O rio Mississippi foi muito importante, entre outras coisas, porque ele foi muito utilizado, ele é a gente entende como um berço do jazz, ele até tem uma importância cultural, né? Era uma região onde você tinha uma navegação e você tem uma grande concentração de escravos, das escravos, e vai se desenvolver todo aquele berço do jazz naquele rio Mississippi. Ele é muito importante para a navegação e para o desenvolvimento econômico daquela região. Outros importantes são o Colorado, o Columbia e o Missouri. Ambos utilizam na irrigação e na geração, ambos utilizados na irrigação e na geração de energia. Então, por isso que eles são muito importantes. Na fronteira com o México temos o Rio Grande, né, que divide ali, tem uma grande importância até para a divisão política. Então, essas são as principais características, né, hidrográficas dos Estados Unidos. Então, a gente vê aqui os rios, né, a gente tem o Missouri, o Mississippi. Essa aqui é a região que a gente vai entender como a região dos Grandes Lagos. Né, o Rio Grande, que vai definir aqui uma divisão com os Estados Unidos. Então aqui é mais ou menos a divisão que a gente tem dos principais rios, né, o Missouri, né, que ele é bastante extenso, né, são utilizados para várias funções, entre elas a navegação e tudo mais. Então tem uma rede de drenagem até bastante desenvolvida nos Estados Unidos. A gente pode levar isso em consideração, economicamente falando, isso é importante para várias atividades. Essa aqui é a região dos Grandes Lagos, como a gente tinha falado aqui. Você vê que eles são bem distantes. Esse aqui é o Lago Superior. Esse aqui é o Lago Michigan, tá? O Lago Huron e o Lago Orion. E o Lago Erie. Aqui. Então, essa aqui é a região dos Grandes Lagos. Para vocês terem mais ou menos noção, aqui, vocês estão olhando para cá, tem a costa do Atlântico, né? E o Canadá tá para cá, tá aqui perto. Na verdade, tá para cá, tá bem próximo. Então, é uma região importante de drenagem também. Clima. O clima do país é extremamente diversificado. Como a gente viu, os Estados Unidos ele é muito grande, né? Ele tem uma grande extensão. Então isso vai mostrar, toda vez que você tem um país que tem uma grande extensão, que ele é dividido em várias latitudes diferentes, isso vai repercutir em clima diversificado também. Devido à situação geográfica, o país está exposto, banhado pelo Oceano Pacífico, Atlântico, pelo Mar de Belfort e que é influenciado pelo Oceano Glacial, né, Ártico. Sendo assim, o clima é geralmente temperado, com variantes com clima subtropical ao sul, né, e clima mediterrâneo ao sul da Califórnia. Inclusive, a produção de vinhos na Califórnia é bem desenvolvida em função desse clima mais mediterrâneo, né, que se assemelha ao que a gente encontra, né, em regiões da Europa que tem produção de vinho também, tá? Tem 4 estações bem definidas. Então, os climas que a gente vai encontrar aqui: clima temperado oceânico, clima subtropical, clima temperado continental, clima semiáridos e clima tropical. Os verões são quentes, os invernos são frios, principalmente no norte. Quanto mais próximo, né, você está do polo, maior a diferenciação entre climas, né, mais bem definidas são as estações, né, do ano. Quanto mais próximo ao Equador, mais igualado é a produção, a divisão aqui de climas ao longo do ano. Então, estações bem definidas. Nova York, por exemplo, é uma cidade muito clássica dos Estados Unidos. A gente vê muitos filmes sobre Nova York. E uma das coisas que você pode observar é essa diferença. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um clima mais próximo, um clima tropical, né, litorâneo, você vai ter no verão médios de temperatura 40, 50 às vezes, mas mais ou menos vão variar entre 35 e 40 graus Celsius durante o verão. Durante o inverno você tem uma queda de temperatura, mas vai variar ali entre 20 graus. Ou seja, a queda de temperatura ela é baixa entre o verão e o inverno. Já Nova York, que está mais próximo a um clima temperado, você vai ver variações muito grandes. Então o inverno pode ter menos 15 graus e o verão 40 graus. É uma variação grande. E as estações são bem definidas, né? Entre verão, inverno
outono e primavera. Então são características desses climas, né? Bom, uma das características que vai também entender climaticamente nos Estados Unidos, também vai impactar os Estados Unidos, são os furacões, né? E recentemente a gente teve um furacão que atingiu aqui a costa leste dos Estados Unidos, mais para cima aqui, atingiu Nova York, né, que foi o furacão Sandy. Mas normalmente os furacões vão atingir mais a região aqui do Golfo do México. Entre outras coisas, porque essa região aqui vai ter uma temperatura mais alta, que é a temperatura necessária para formar um furacão. O furacão é formado quando você tem uma latitude suficiente para que você tenha o movimento de rotação da Terra, né, possa incidir, e também o fato de que você tem aqui uma temperatura mais alta para que você tenha evaporação em grande quantidade, para você ter tempestade. Então, isso pode acontecer. Um furacão que vai tem um impacto muito grande, principalmente porque atingiu uma região mais pobre, é o furacão Katrina, que vai atingir essa região aqui de Nova Orleans, que inclusive, provocou uma grande quantidade de mortes, grandes impactos, que é uma região mais pobre aqui, com uma boa parte da população negra, inclusive, então tem um grande impacto nessa região. Então essa aqui foi a rota, ele vai se formar aqui nessa região aqui do Atlântico, né, do Atlântico Norte, que tem bastante probabilidade de ter furacão, né? O mapa mostra o percurso de destruição deixado pelo furacão Katrina em agosto de 2005 no litoral dos Estados Unidos. O furacão foi classificado com as 4 segundo a escala Saffir-Simpson, né? Então ele faz essa rota aqui, então ele atinge uma boa parte, e mais recentemente a gente teve o furacão Sandy, que foi formado numa região mais anormal e que atingiu os Estados Unidos, mas apesar dos grandes impactos econômicos, não tem impacto de vida como o caso do Katrina. Bom, como é que é a vegetação dos Estados Unidos? A vegetação dos Estados Unidos reflete sua diversidade climática. A costa noroeste é rica em florestas coníferas, que são florestas típicas de região mais temperada mesmo, né? Em especial de pinheiros em Douglas. Enquanto a região dos Apalaches é bem aquinhoada com madeiras nobres, né? Notadamente bordo e carvalho. Né? No sudeste, a área da vegetação limitada, a capoeira do deserto, enquanto a do Golfo do México está submargeadas por pântanos, né? Aquela região ali da Flórida. Então, as principais regiões que a gente tem, as principais vegetações que a gente tem é floresta conífera, florestas temperadas, florestas tropicais, que a gente vê mais ao sul, pradarias, estepes e vegetação de cactáceas que a gente vê naquela região mais desértica, inclusive também na parte oeste. Tá? Então aqui, exemplos de vegetação, florestas coníferas, tá? Regiões com as florestas mais temperadas. Bom, esse aqui é um tipo de vegetação, né, que são as sequoias gigantes, que são típicas da região, principalmente do centro-oeste americano, e são muito tradicionais, né, são inclusive parte do patrimônio internacional, do tamanho que elas têm de dimensão, o que mostra bastante da diversidade de vegetação nos Estados Unidos, né, que é tipo, como a gente viu, de territórios com grande dimensão territorial. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!